Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de extensão Psicopedagogia Empresarial e Grupos Operativos de Pichon Rivière. O meu nome é Elaísa Almeida da Luz e eu sou graduanda de bacharelado em Psicopedagogia pela Uninter. Este curso faz parte do meu estágio supervisionado de Psicopedagogia Empresarial. Neste primeiro módulo, ocorrerá a apresentação do curso de extensão, a história da psicopedagogia, como é o trabalho psicopedagógico e a psicopedagogia empresarial. Então vamos lá. Em relação à apresentação deste curso de extensão, ele é destinado à comunidade acadêmica, tanto da área da psicopedagogia como de demais áreas. É destinado a pessoas que possuem interesse sobre a psicopedagogia e mais especificamente sobre a psicopedagogia empresarial e também sobre a técnica de grupos operativos de Pichon Rivière, que é muito usado de modo terapêutico na área da psicologia. Muitas pessoas trabalham com grupos no contexto empresarial, mas elas não sabem exatamente de onde vem esse trabalho em grupo, como realmente fazê-lo funcionar, como fundamentá-lo. Por isso, iremos aprender sobre os grupos operativos de Pichon Rivière. Para começarmos a falar sobre a temática do curso, precisamos primeiro conceituar o que é a psicopedagogia. A palavra psicopedagogia vem de psique mais o mais pedagogia, que significa a aplicação de conhecimentos da psicologia às práticas educativas. Conforme o Conselho Federal de Psicologia, a psicopedagogia é uma área de intersecção entre a psicologia e a pedagogia, um saber constituído a partir das intervenções na educação destas duas áreas em conjunto, envolvendo atividades que são da competência do psicólogo e do pedagogo. Ou seja, é uma especialidade no âmbito das duas áreas e que, portanto, exige a formação geral e básica em uma delas. A Associação Brasileira de Psicopedagogia, conhecido como ABPP, foi criada em 12 de novembro de 1980. Com ela, a psicopedagogia começou a se estruturar como uma profissão à parte, agregando outras áreas de conhecimento além da psicologia e da pedagogia. Então, para tornar-se psicopedagogo, poderia se graduar em outras áreas de conhecimento além da psicologia e da pedagogia, diferente de como era no início, mas para isso era necessário realizar uma pós-graduação lato sensu. Atualmente, além da pós-graduação em psicopedagogia, existe também a graduação. O primeiro curso de graduação em psicopedagogia foi ofertado pela PUC-RS em 2001. Foi o primeiro curso de graduação em psicopedagogia clínica e institucional no Brasil. Em 2002, o curso também foi ofertado pela Universidade La Salle, em Canoas, e em 2003, pela Universidade Fevale, em Novo Hamburgo. Em 2006, na Unifiel, em Osasco, São Paulo, e em 2009, na UFPB, e assim por diante. Todos os cursos ofertados eram na modalidade de bacharelado. Hoje em dia, já tem a oferta de licenciatura em pedagogia. Na atualidade, a psicopedagogia é uma área de estudo que se preocupa em investigar a maneira como o sujeito constrói o seu conhecimento. Busca identificar as dificuldades de aprendizagem e propor estratégias e ferramentas que auxiliem no aprendizado. Segundo Lemos, 2007, página 73, a psicopedagogia ocupa-se do estudo do processo de aprendizagem humana, de forma preventiva e terapêutica. Entretanto, ainda que o enfoque da psicopedagogia seja os problemas de aprendizagem, é necessário que se ocupe do processo de aprendizagem como um todo, a fim de descobrir as barreiras que impedem ou atrapalham o aprendiz de se autorizar a saber. Então, segundo a Associação Brasileira de Psicopedagogia, ela é um campo de atuação em educação e saúde
que se ocupa do processo de aprendizagem considerando o sujeito, a família, a escola, a sociedade e o contexto sócio-histórico, utilizando procedimentos próprios fundamentados em diferentes referenciais teóricos. É importante enfatizar a utilização de procedimentos próprios fundamentados em diferentes referenciais teóricos da nossa área, porque muitas pessoas acham que o psicopedagogo utiliza procedimentos ou faz um papel muito parecido com o do psicólogo ou com o do pedagogo. E, na verdade, a nossa área utiliza procedimentos próprios. Nós nos baseamos na ciência da psicologia e da pedagogia, mas hoje em dia nos baseamos em muito mais áreas, como, por exemplo, na neurologia, para entender como funciona como é o processamento cerebral durante a aprendizagem, por exemplo. Então, a nossa profissão é própria, com instrumentos próprios, e é independente dessas duas áreas, apesar de ter como base ambas as áreas. Por exemplo, um comentário leigo sobre a psicologia. Enquanto a psicologia faz um papel terapêutico, muitas vezes clínico, o psicopedagogo faz um trabalho justamente com o objeto de estudo na aprendizagem. A gente se preocupa em como o aprendiz aprende, como ocorre essa aprendizagem, quais as melhores maneiras dele aprender, o que está intervindo na aprendizagem dele. E claro que isso não remete apenas só a questões conteudistas, mas as interferências que ocorrem na aprendizagem dele podem ser externas, podem ser problemas familiares, problemas na escola, pode ser problemas na didática do professor, pode ser problemas internos, problemas de baixa autoestima, entre tantas outras questões. E também, diferentemente dos profissionais da pedagogia, nós não vamos lecionar, nós não vamos dar aulas sobre os conteúdos da escola, alfabetização, etc. Nós vamos justamente prevenir que aconteça algum problema na aprendizagem da criança, e quando esse problema já está dado, nós vamos intervir. Nós vamos fazer uma intervenção nesse problema a fim de que a criança melhore seu processo de aprendizagem. Então, pode-se dizer que o profissional da psicopedagogia está ali para trabalhar de forma multidisciplinar com o pedagogo e com o psicólogo. Segundo Neves, 1991, página 12, a psicopedagogia estuda o ato de aprender e ensinar, levando sempre em conta as realidades interna e externa da aprendizagem. Aí mostra sobre o assunto que eu falei anteriormente, sobre as interferências internas e externas na aprendizagem do sujeito. E mais, procurando estudar a construção do conhecimento em toda a sua complexidade, procurando colocar em pé, de igualdade, os aspectos cognitivos, afetivos e sociais que lhe estão implícitos. Complementando essa explicação, Barbosa, 2007, página 91, diz: a área do conhecimento que se propõe estudar o ser cognoscente e seu processo de aprender, compreendendo-o como um ser constituído de três grandes dimensões: a racional, a relacional e a desiderativa, e do funcionamento decorrente das relações dessas três dimensões, que acontecem no corpo físico e biológico, bem como no contexto cultural próprio. Então, agora que já sabemos que o objeto central de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem, agora precisamos entender o que exatamente é aprendizagem. Segundo Vygotsky, é o processo pelo qual o sujeito adquire informações, habilidades, atitudes, valores e etc., a partir do seu contato com a realidade, o meio ambiente e as outras pessoas. Na concepção de Dias, a aprendizagem é um processo mediante o qual
O indivíduo adquire informações, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores para construir de modo progressivo e interminável suas representações do interno, o que pertence a ele, e do externo, o que está fora dele, numa constante inter-relação biopsicossocial com seu meio e fundamentalmente na infância, através da ajuda proporcionada pelos outros. Com relação à ação psicopedagógica, ela teoricamente deve ser pautada pela prevenção do fracasso escolar e das dificuldades que envolvem tanto educandos como educadores. Reis, 2018, alerta que a psicopedagogia também centra o seu olhar na procura por estabelecer relações nas quais o principal objetivo é resgatar o prazer não somente de aprender, mas também de ensinar. Então, nesse sentido, a gente pode perceber que a psicopedagogia não está presente somente para o sujeito que aprende, mas também para o sujeito que ensina. Então, ela não apenas dá um apoio para o aluno que está ali adquirindo aprendizagem, mas também para o professor que está ensinando. O objeto de estudo da psicopedagogia deve ser entendido por dois enfoques, que é o preventivo e o terapêutico. Quando um profissional da psicopedagogia trabalha no contexto escolar, por exemplo, ele está lá realizando um enfoque preventivo. Ele está prevenindo que ocorra o fracasso escolar, prevenindo que uma criança desenvolva algum problema de aprendizagem. E quando ele está atuando no âmbito clínico, ele está fazendo uma intervenção de forma terapêutica naquilo que já foi apresentado. Então, naquilo que a prevenção não deu conta. Mas em relação às contribuições da psicopedagogia para a sociedade, no que ela contribui? Segundo Laura Montserrat Barbosa, ela faz um questionamento de qual é o valor da psicopedagogia para a sociedade. E ela mesma responde que a sua importância está em valorizar o ser pensante, o ser que sente, que age e interage num contexto histórico e geográfico. Um ser que pode ser autônomo, mas interdependente, que pode ser indivíduo, mas parte de um grupo, que pode reproduzir e criar, sem que isso o desestabilize, que pode usufruir a convergência dos conhecimentos, agrupados em módulos, combinando experiências, vivências e saberes, ao mesmo tempo em que pode convergir como parte de grupos humanos. Ela completa dizendo que o valor da psicopedagogia, portanto, está na preocupação em trabalhar com o aprendiz humano, com um sujeito que é movido pelo desejo e pelo respeito. O campo de ação da psicopedagogia encontra-se diante de si, onde se encontram os aprendizes, na escola, nas casas, nas empresas, nas organizações ou mesmo na rua. Essas citações que a autora está fazendo é sobre Barbosa, 2007, página 98, caso queiram ler depois. Alguns dos teóricos que contribuíram com a psicopedagogia foram Jean Piaget, que contribuiu com a sua teoria sobre conhecimento, Freud, que contribuiu com a psicanálise, e o Henrique Pichon-Rivière, que é o teórico que mais falaremos nesse curso, que contribuiu com o objeto de investigação dele, que recai sobre 3 aspectos, que é o indivíduo, o grupo e a instituição. Outro autor que inspirou a psicopedagogia também é o Levi Vygotsky, que traz concepções sobre o desenvolvimento humano. Agora iremos falar sobre a trajetória histórica da psicopedagogia. Como ela surgiu? A psicopedagogia surgiu através de interesses de diferentes autores referenciais da área sobre as pessoas com deficiências. Então, a busca por entender e compreender essas pessoas
que possuem deficiências sensoriais e mentais, remonta desde o século XIX, quando pesquisadores como Itard, Seguin, Pereira e Pestalozzi se dedicaram a investigar crianças que apresentavam problemas de aprendizagem decorrentes de algum distúrbio. Itard foi um médico francês que ficou conhecido pela elaboração de um programa educativo para uma criança de hábitos selvagens que foi encontrada em uma floresta. Essa criança foi batizada por ele com o nome de Victor, e vocês podem conhecer essa história através do filme O Menino Selvagem, que se encontra na internet. Posteriormente, o médico passou a se dedicar à educação de jovens surdos. Seguin também foi um médico francês. Ele julgava que a deficiência resultava de perturbações no desenvolvimento mental e ocupou-se da educação de crianças com deficiência mental e procurou sistematizar uma proposta educacional que atendesse às particularidades delas. Pereira foi o primeiro educador de crianças surdas na França, e ele acreditava que, apesar da utilização de sinais, os surdos deveriam ser oralizados. Por que é importante vocês conhecerem esses autores? Para entender como é o surgimento da psicopedagogia e como a sua história, né, está atrelada aos interesses pelas deficiências, né, pela educação especial, digamos assim, que é como nós conhecemos hoje em dia. E também o seu início teve um interesse relacionado com a comunidade surda. Continuando, Pestalozzi foi um educador suíço que pregava que que a escola deveria ser a extensão do lar das crianças. A primeira iniciativa no campo da reeducação de crianças com retardo mental foi realizada em 1898 pelo professor de psicologia Claparède e pelo neurologista François Neville. Mas, entretanto, as consultas médico-pedagógicas, guardem bem esse termo, que tinham por intuito o encaminhamento de crianças para as classes especiais, só ocorreram no século XX, mais precisamente entre os anos 1904 e 1908, realizadas pelo professor Seguin e pelo psiquiatra Esquirol. A partir disso, a neuropsiquiatria infantil direcionou seus atendimentos também aos problemas neurológicos que comprometiam a aprendizagem. Outros pesquisadores que merecem destaque nesse período são a psiquiatra Maria Montessori, que criou um método destinado à aprendizagem de crianças que apresentavam retardo mental e que posteriormente foi estendido a outras crianças, e o psiquiatra Jean de Crolles, cujo objeto de estudo foi a educação infantil. A psicopedagogia surgiu na fronteira entre as áreas de saúde e educação, e Bossa, ano 2000, página 19, afirma que ela nasceu da necessidade de uma melhor compreensão do processo de aprendizagem. Essa preocupação reside na maneira como o aprendiz lida com as facilidades e as dificuldades no aprender, e como desenvolve conhecimento, como falado no começo do curso. A princípio, a psicopedagogia esteve ligada à medicina e à psicologia. Além de pedagogos, os centros psicopedagógicos contavam com médicos, psicólogos e psicanalistas. Por que eu disse para vocês guardarem o termo médico-pedagógicas, né? As consultas médico-pedagógicas? Porque atualmente ainda é comum os consultórios de psicopedagogia receberem crianças que apresentam problemas escolares que já foram examinadas por médicos. Elas vêm por indicação da família ou da própria escola. Isso faz com que a gente entenda que as dificuldades de aprendizagem sempre foram atreladas a algum fator biológico, a alguma doença. Sempre foi relacionada com doença. Isso faz com que seja encoberto as razões sociais
sociais e emocionais dos problemas de aprendizagem, né? Como eu já citei aqui também, aquelas razões que acontecem em casa, por exemplo, em conflitos familiares, em conflito na escola, as pessoas passam a esconder os fatores socioambientais das dificuldades de aprendizagem e atrelam como se fosse uma doença, um problema biológico que a pessoa estaria fadada a um dia apresentar. E na verdade não é assim que funciona. Quando o convívio da criança ou da pessoa, do sujeito, vamos usar esse termo, é um convívio saudável, quando ele vive num ambiente saudável, a aprendizagem dele também ocorre de forma saudável. E esses problemas, eles podem ser externos, né? Não precisa ser interno necessariamente. Existem sim distúrbios, transtornos de aprendizagem, mas nem sempre essas são as causas de problemas na aprendizagem do sujeito. Os objetos de estudo da psicopedagogia sempre foram muito parecidos, mas já foram apresentados de formas diferentes, né? Foram melhorados. De acordo com Barbosa, 2007, página 21, inicialmente a psicopedagogia teve como objeto de estudo a dificuldade de aprendizagem, vista como doença do aprendiz. A seguir, seu objeto passou a ser a dificuldade de aprendizagem como parte do processo de aprender, cujas causas poderiam estar fora ou dentro do sujeito. Posteriormente, seu objeto começou a ficar mais delineado e passou a ser caracterizado como a aprendizagem e os transtornos que podem ocorrer em seu processo. Somente na década de 1990, o objeto de estudo da psicopedagogia começa a perder a doença, a dificuldade e os transtornos como foco principal, passando a ser caracterizado como o sujeito capaz de conhecer e aprender, assim como seu processo de aprender. A Europa é considerado o berço da psicopedagogia, pois foi lá que surgiram os primeiros centros de orientação educacional infantil, cujas equipes de atendimento eram compostas de médicos, psicólogos, educadores e assistentes sociais. De acordo com a Universidade de Barcelona, UNIBA 2015, o termo psicopedagogia foi mencionado pela primeira vez em uma publicação em 1908, no livro Essays de Pédagogie Générale, de Persigot. Posteriormente, o termo foi usado, ainda de forma restrita, pelo professor Kerton, na Universidade de Bruxelas. E em 1911, Emílio Galli publicou em Milão um artigo intitulado O Exame Psicopedagógico de Adequação no Instituto São Vicente para a Educação de Deficientes, no qual descreve os passos para a realização de um exame psicopedagógico e menciona pela primeira vez que o responsável pela aplicação desse exame é denominado psicopedagogo. Na Espanha, foi somente em 1914 que apareceu o termo psicopedagogia, através de um trabalho da pedagoga Francisca Rovira, intitulado Novo Tratamento da Surdez. Nesse mesmo ano, merece destaque o trabalho Diagnóstico de Crianças Anormais, da autora de Anselmo Gonzalez. Na década de 1930, na Europa, houve movimentos de renovação pedagógica, reeducação de crianças, educação especial para deficientes e orientação psicopedagógica, que buscavam sistematizar a consolidação da psicopedagogia. Mas esses movimentos foram prejudicados pela eclosão da Segunda Guerra Mundial. Foram os franceses que impactaram os estudos da psicopedagogia na França. Em 1946, foram fundados por Juliette Botony e Georges Malco os primeiros centros psicopedagógicos, que articulavam medicina, psicologia, psicanálise e pedagogia, e tinham por objetivo readaptar crianças que apresentavam comportamentos inadequados na escola e em casa, bem como prestar atendimento às que tinham dificuldades de aprendizagem.
Outra informação interessante é que, segundo Leonardo, 2014, página 87, os primeiros passos da psicopedagogia foram dados no século XIX e XX na França, denominando-se pedagogia curativa, por influência de Janine Mary e de George Malko. Surgiu com o intuito de curar os problemas da educação advindos das transformações decorrentes da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. A pedagogia curativa era o termo utilizado para caracterizar o atendimento terapêutico, pedagógico e psicológico ofertado às crianças que apresentavam fracasso escolar. A psicopedagogia nas Américas. Nos Estados Unidos, a preocupação com as crianças que apresentavam dificuldade de aprendizagem aconteceu por volta da década de 1930, com o surgimento dos primeiros centros de reeducação para atendimento de jovens delinquentes. Em 1931, a educação especial foi incluída nas escolas e, em 1941, foram organizadas as primeiras associações de pais de crianças que apresentavam dificuldades de aprendizagem, especialmente na área da linguagem e escrita. Nesse período, houve um aumento significativo das escolas particulares para o atendimento de crianças classificadas como portadoras de aprendizagem lenta. E as dificuldades de aprendizagem eram sempre vistas como... eram analisadas sempre com um viés apenas biológico, enfatizando aspectos médicos. Em relação à América Latina, cabe observar que a Argentina foi pioneira no continente e influenciou sobremaneira a prática psicopedagógica no Brasil. A psicopedagogia foi influenciada pela literatura francesa e, segundo Bossa, 2000, entre outros franceses que marcaram a psicopedagogia nesse país, podemos citar Jacques Lacan, que contribuiu com a psicanálise estruturalista e a instauração do simbólico no campo da linguagem, François Dolto, psicanalista e especialista no trabalho com crianças, Manoni, psicanalista que fundou a Escola Experimental, e Julien de Ajuriaguerra, que psiquiatra especialista em distúrbio da psicomotricidade e da linguagem. E Janine Mary, que, por meio da expressão psicopedagogia curativa e sua ação terapêutica, propôs a relação dos conhecimentos da pedagogia com os da psicologia, no tratamento de crianças que apresentavam fracasso escolar. Debesse também utilizou a psicopedagogia curativa como terapia no atendimento a crianças e adolescentes desadaptados, e Henrique Pichon Rivière, precursor da psicologia social. A prática psicopedagógica na Argentina iniciou antes do surgimento da graduação em psicopedagogia, porque os profissionais que tinham outras formações sentiram necessidade de ocupar esse espaço que nem o psicólogo e nem o pedagogo davam conta de ocupar, e assim começaram a reeducação com o objetivo de sanar os fracassos escolares. A profissão de psicopedagogo surgiu na Argentina em 2 de maio de 1956, na Universidade de Salvador. Leonardo, 2014, página 87, relata que no ano de 1956 foi fundada em Buenos Aires a primeira faculdade de psicopedagogia. Por volta de 1970, foram criados em Buenos Aires os Centros de Saúde Mental, onde equipes de psicopedagogos atuavam fazendo diagnóstico e tratamento. Isso acarretou uma mudança na abordagem da psicopedagogia argentina, que de reeducação passou a ter caráter clínico. A psicopedagogia no Brasil. Apesar da influência francesa, foram os argentinos que mais contribuíram para a psicopedagogia brasileira, com destaque para os trabalhos de Sarah Paim, Jacob Feldman, Ana Maria Muniz e Jorge Visca. Quem mais difundiu a praxis no Brasil foi o Jorge Visca, que além de ministrar aulas em várias cidades, como Porto Alegre,
Itajaí, Joinville e Maringá, implantou centros de estudos psicopedagógicos em São Paulo, Campinas, Salvador e Curitiba. Nessa última, fundou uma clínica comunitária para tratar de problemas de aprendizagem. Assim como nos Estados Unidos, o mesmo motivo que motivou o surgimento da psicopedagogia no Brasil foi o fracasso escolar. Nas décadas de 1970 e 1980, o índice de crianças que apresentavam dificuldades de aprendizagem era muito alto e não havia profissionais capacitados nas escolas para atender essa demanda, porque o pedagogo não dava conta de resolver essa carência. Os problemas de aprendizagem aqui no Brasil também eram atribuídos a fatores orgânicos associados a uma disfunção neurológica, que se chama disfunção cerebral mínima, DCM. Dessa maneira, os problemas sociopedagógicos eram mascarados, assim como eu falei no começo do módulo. A partir de 1970, iniciaram-se os cursos de formação em psicopedagogia em clínicas médico-pedagógicas. Os cursos eram ofertados em nível de especialização, com duração de 2 anos, como na Clínica Médica Pedagógica de Porto Alegre. Na década de 1980, a psicopedagogia se consolidou com a criação da Escola Guatemala, no Rio de Janeiro, que realizava um trabalho de ação preventiva com o professor a fim de entender as dificuldades que ocasionavam os problemas de aprendizagem. Nessa década surgiu a Associação de Psicopedagogia de São Paulo, a partir de questionamentos a respeito do perfil profissional dos psicopedagogos e da necessidade de definições de suas funções. Em 1984 foi criada a Associação Paulista de Psicopedagogia e em 1985 foi implementada a Associação Brasileira de Psicopedagogia. No 4º Congresso Brasileiro de Psicopedagogia e 7º Encontro de Psicopedagogos, em 1996, foi apresentado um documento intitulado A Regulamentação da Profissão, assegurando o reconhecimento do psicopedagogo, o qual foi encaminhado como um projeto à Câmara dos Deputados Federais. No segundo semestre do mesmo ano, pelo deputado Barbosa Neto, esse projeto foi votado em 14 de maio de 1997 e foi aprovado pela primeira comissão do trabalho. Segundo a Associação Brasileira de Psicopedagogia, os objetivos da atividade psicopedagógica são promover a aprendizagem, contribuindo para os processos de inclusão escolar e social, compreender e propor ações frente às dificuldades de aprendizagem, realizar pesquisas científicas no campo da psicopedagogia e mediar conflitos relacionados aos processos de aprendizagem. O psicopedagogo pode trabalhar com diferentes sujeitos e sistemas. Quando eu falo diferentes sujeitos, eu quero me referir ao fato de que o psicopedagogo pode trabalhar com crianças que estão em fase de alfabetização, com adolescentes que estão em fase de vestibular, com adultos que estão querendo prestar um concurso público e até mesmo com idosos que estão querendo desenvolver a plasticidade cerebral, aprimorar a memória, entre outras funções mentais. Diferentes sistemas em relação ao que foi dito anteriormente, que pode se trabalhar com hospitais, empresas, escolas e ONGs, e até mesmo em grupos comunitários, entre outras demandas que surgiram. Em relação à psicopedagogia empresarial, ela surgiu a partir da necessidade da melhor compreensão do processo de aprendizagem, da relevância do desenvolvimento humano, da criatividade e das questões emocionais que favorecem a produção. No âmbito empresarial, o psicopedagogo estuda e intervém na aprendizagem dos sujeitos que compõem a empresa. Seu trabalho ocorre sempre em conjunto, juntamente com o gestor ou RH. Em relação ao papel do psicopedagogo nas empresas, nesse contexto, ele realiza intervenções individuais ou grupais que promovem a aprendizagem, evitando possíveis dificuldades de trabalho apresentadas pela equipe. Também realiza mediações no que diz respeito às relações sociais entre os trabalhadores.
O seu trabalho ocorre com observação, prevenção, intervenção e mediação. A prevenção ocorre através de atividades que promovam os valores da empresa e valores pessoais, como respeito, cooperação e etc. A intervenção ocorre através da necessidade de mudança de uma dificuldade ou conflito apresentado. Para isso, precisa haver observação, realização de estudo de caso para levantar hipóteses de causas e aplicação de instrumentos que promovam a qualidade de trabalho, relações interpessoais entre os colaboradores da empresa e etc. Esses instrumentos podem ser dinâmicas em grupos, escuta individual. Vale ressaltar que nessas intervenções não ocorre o trabalho do psicólogo, pois psicólogo e psicopedagogo são profissionais diferentes, com diferentes metodologias. Ou seja, quando se encontra uma demanda que vai além do trabalho psicopedagógico, onde algum indivíduo dentro da empresa apresenta algum distúrbio, algum indício de que está com alguma doença mental, esse colaborador é encaminhado ao psicólogo da empresa, que fará as devidas intervenções com base nos métodos da sua profissão. A psicopedagogia empresarial é tão recente que existe pouquíssima literatura sobre esse assunto. Os primeiros trabalhos nessa área surgiram há pouco tempo, no momento em que as empresas começaram a se abrir para as novas questões da qualidade da vida do trabalhador e para a importância do desenvolvimento das condições humanas, da criatividade e das questões emocionais que favorecem a produção. Então, vivendo num momento onde o mundo está bastante agitado, bastante ativo no mercado de trabalho, começou a ter a necessidade de mais alguém no RH. No caso, não exatamente no recursos humanos, mas trabalhando junto com ele. E esse profissional, ele precisa atender uma demanda bem grande, que vai além de cumprir metas no trabalho, né? Ele precisa ajudar o colaborador a conseguir estar com bem-estar, porque hoje em dia se entende já que a produção só vai acontecer efetivamente se os trabalhadores estão se sentindo bem dentro da empresa. E o psicopedagogo está dentro dessa área justamente para observar o que está acontecendo de errado, caso alguma coisa saia fora da curva, e para promover tarefas, promover atividades que ajudam os trabalhadores e os empregadores a se manterem bem no que diz respeito à aprendizagem. E essa aprendizagem não é entendida só como aquele conhecimento que tu está adquirindo. Essa aprendizagem se refere ao fato de que o conhecimento é contínuo, ele não é adquirido e fixado. Esse conhecimento precisa ser aprimorado. Então, a aprendizagem não surge só no sentido de recrutamento, digamos assim, mas no sentido de que eu adquiri o conhecimento, mas eu preciso aprimorá-lo cada vez mais, e o psicopedagogo vai estar ali do meu lado para que isso aconteça efetivamente. O psicopedagogo empresarial precisa ter um profundo conhecimento do funcionamento de grupos, do histórico e cultura da organização, como também precisa ter um conhecimento de desenvolvimento administrativo, porque ele precisa manter o equilíbrio emocional e o código de ética profissional muito bem elaborado e dirigido, porque trabalhar com grupos é estar permanentemente administrando conflitos. Essa aprendizagem que eu citei, que precisa ser reciclada, possui um nome que é chamado de aprendizagem organizacional. E segundo Beyer, 2003, ele diz que a capacidade de gerar novas ideias, multiplicada pela capacidade de generalizá-las por toda a empresa. A aprendizagem organizacional corresponde, assim, à forma pela qual as organizações constroem, mantêm, melhoram e organizam o conhecimento e a rotina em torno de suas atividades e culturas.
a fim de utilizar as aptidões e habilidades de sua força de trabalho de modo cada vez mais eficiente. No artigo da Leia Maria da Paz Silva, que se chama Psicopedagogia Empresarial, as possibilidades de atuação de um psicopedagogo numa empresa, ela diz que a função do psicopedagogo institucional é fomentar e avaliar ações quanto à aprendizagem do indivíduo no contexto grupal, facilitando a construção e o compartilhamento do conhecimento coletivo, incentivando novas formas de relacionamentos, criando harmonia entre gestores e colaboradores, podendo atuar junto ao profissional de RH, assumindo um papel importante, avaliando e controlando a aprendizagem, favorecendo a qualidade nos processos de recrutamento, seleção e organização de pessoal, bem como levantando o diagnóstico organizacional, dando subsídios significativos e perfis específicos, estabelecendo princípios didáticos aos treinamentos. É utilizar possibilidades criativas e eficazes através da reflexão grupal, e é assim conseguir uma real transformação do indivíduo, e isso é aprendizagem.